Eu acordei e logo percebi algo estranho. Minha sala estava completamente vazia. Meu próprio filho vendeu todos os meus móveis para surpreender a esposa, enquanto os dois viajavam com o dinheiro da venda. Eu não disse nada. Mas dias depois, quando descobri qual era a verdadeira surpresa, percebi que nada do que ele fez se comparava ao que eu estava prestes a revelar, e o que fez a minha nora cair para trás. Eu sempre fui uma mulher de rotina. Acordo cedo, preparo meu café preto forte, abro as janelas da casa onde vivi pelos últimos 28 anos e deixo o sol entrar. Mas naquela manhã, antes mesmo de abrir os olhos, eu senti. Não sei explicar como, mas senti. Era como se algo dentro de mim tivesse sido deslocado durante a noite. O ar parecia pesado, abafado, estranho. Quando me levantei da cama, o silêncio da casa não soou como um descanso merecido, mas como um aviso, um incômodo que subia pelo peito devagar. Passei as mãos no rosto, tentando entender por que aquela sensação de abandono me rondava logo cedo, antes mesmo de eu colocar os pés no chão. Desci as escadas devagar, como se temesse o que encontraria. A casa em Santa Aurora sempre foi meu refúgio. Foi lá que criei meu filho, Otávio. Foi lá que vivi os melhores momentos com meu marido, Júlio. E foi lá que tentei reconstruir minha vida quando ele se foi. Cada móvel, cada objeto, cada detalhe não era apenas decoração. Era memória, era história, era afeto. Mas naquele dia, assim que alcancei o último degrau, minhas pernas enfraqueceram. Minha visão turvou por um instante. Respirei fundo, tentando acreditar que era um pesadelo, que a qualquer momento eu acordaria de verdade. Mas não era sonho algum. A sala estava completamente vazia. Não parcialmente, não reorganizada, vazia. O sofá onde Júlio e eu assistíamos televisão depois do trabalho sumiu. A cristaleira da minha mãe, a última coisa que me restava dela, sumiu. O aparador que restaurei com minhas próprias mãos, lixando madeira por madeira para que ficasse perfeito, sumiu. Tudo, cada canto, cada lembrança materializada, desapareceu. O impacto foi tão grande que precisei segurar no batente da porta para não cair. A sensação era de traição familiar, mas ainda sem forma clara. Apenas um buraco, um vazio tão grande quanto aquela sala. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Otávio, meu único filho. O menino que carreguei nos braços, que protegi do mundo, que fiz o possível e o impossível para criar com dignidade. Ele apareceu na porta com um sorriso pequeno, torto, quase escondido. Um sorriso culpado, como o de quem sabe que fez algo errado, mas tenta se justificar antes mesmo de ser questionado. Mãe! E atrás dele, surgindo como quem entra num palco iluminado, estava ela. Lorena, minha nora, a mulher que nunca perdeu uma oportunidade de me diminuir, de me manipular com palavras doces e intenções amargas. Ela estava radiante, a palavra é essa. Brilhava, como se estivesse diante de uma obra de arte, e não diante da destruição da história de uma família. Otávio abriu a boca antes que eu conseguisse encontrar a minha voz. Mãe, eu vendi tudo. A Lorena merece uma casa nova. É a surpresa de aniversário dela. A frase bateu no meu peito como um vento gelado, como se alguém tivesse apagado a luz dentro de mim. Eu pisquei várias vezes tentando entender se tinha ouvido certo. Como alguém vende os móveis da mãe sem ao menos avisar? Como alguém toma uma decisão tão grande, tão invasiva, sem considerar o impacto? A casa, a minha história inteira, vendida como se fosse um amontoado de sobras. E tudo isso para agradar uma mulher que nunca me suportou. Uma mulher que sempre fez questão de me lembrar que eu ocupava espaço. Levantei a cabeça devagar, olhando nos olhos do meu filho, meu menino, meu Otávio. A única pergunta que consegui fazer saiu fraca, mas verdadeira.
E eu, Otávio? Eu mereço o quê? Ele não hesitou. Não pensou, não ponderou, não refletiu sobre limites, respeito, nada. A gente arruma outro lugar para a senhora ficar. Outro lugar para mim, na minha própria casa. A frase cortou mais do que qualquer gesto. Foi como se ele tivesse assinado ali, diante de mim, que eu não pertencia mais ao lar que construí, que minha presença não tinha mais valor. Senti uma mistura de choque e dor, uma sensação silenciosa de abandono que me atravessou inteira. Era como se eu tivesse sido retirada da minha própria vida, como alguém retirado de um filme sem explicação. Lorena, por sua vez, se aproximou um pouco, analisando a sala vazia como quem avalia uma obra antes de iniciar uma reforma. Os olhos dela brilhavam não de empatia, mas de satisfação. Não sei se foi impressão minha, mas me pareceu até que ela segurou um sorriso. O golpe da nora nunca foi algo novo. Sempre esteve ali, nas pequenas manipulações, nos comentários disfarçados, nos olhares atravessados. Mas aquilo foi o golpe final. A venda dos bens sem meu consentimento foi a linha atravessada. Era mais que falta de respeito. Era traição familiar. Senti algo mudar dentro de mim naquele instante. Uma parte minha se despedaçou, mas outra parte despertou. Não sei explicar. Era como se uma mulher nova estivesse surgindo sob a camada de dor. Eu não gritei, eu não discuti, eu não implorei, apenas fiquei quieta. No meu silêncio, uma força antiga, que eu mesma tinha esquecido, começou a se recompor. A dignidade que tantas vezes dobrei para proteger meu filho começava a se reerguer. Eu não sabia ainda, mas aquele seria o início da minha reconstrução da vida. Não era só a venda dos bens, era a venda da história da nossa família. Era o cancelamento de tudo que eu construí, mas eu ainda estava ali. E algo dentro de mim, bem no fundo, sussurrou: Rita, esse é o começo do seu recomeço. Eu respirei fundo, olhei para Otávio e Lorena e percebi pela primeira vez que talvez a maior surpresa daquela história não tivesse sido a minha, mas sim a que ainda estava por vir. E se você quer saber tudo o que aconteceu, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar assistindo a essa história que só está começando. Não discuti, não chorei. Eu apenas permaneci ali, parada no meio daquela sala vazia, deixando que o silêncio preenchesse cada canto, cada fresta, cada lembrança arrancada de mim. Aquele silêncio não era paz. Era uma forma de abandono, um eco mudo do que eu tinha perdido. E ao mesmo tempo, era a única coisa que ainda me protegia de desmoronar de uma vez. Por dentro, a dor pulsava como um corte profundo. Mas eu aprendi, ao longo de 70 anos, que nem toda dor deve ser exposta, que existe sofrimento que a gente carrega calado, para não dar ao outro o prazer de nos ver quebrar. Engolir a dor em silêncio virou um hábito, quase um mecanismo de sobrevivência. E como tantas outras vezes na minha vida, eu recorri a ele. Respirei fundo, porque era a única coisa que me restava fazer. A casa vazia parecia respirar comigo, como se meu suspiro preenchesse o espaço onde antes havia móveis, memórias e dignidade. Subi para o quarto lentamente, acompanhando o barulho das minhas próprias passadas num chão que agora parecia estranho. O peso da traição familiar caía sobre mim como um cobertor molhado, sufocante. Não era apenas a venda dos bens que me doía. Era o fato de ter sido tratada como um objeto descartável, como algo que atrapalha, ocupa espaço, incomoda. Quando entrei no quarto, sentei na cama e deixei meus olhos percorrerem o ambiente. Ali ainda estavam minhas coisas, minhas roupas, minhas fotos, pelo menos por enquanto. Eu sabia que não podia confiar em mais nada. Peguei uma mala antiga no fundo do armário, a mesma mala que usei quando viajei com Júlio para comemorar nossas bodas de prata. Na época, minha preocupação era escolher vestido. Agora, era escolher o essencial para continuar respirando.
Dobrei minhas roupas com calma, mesmo que as mãos tremessem levemente. Guardar minhas coisas sem saber para onde ir era uma sensação difícil de explicar. Era como ser retirada da própria vida, como perder o direito de existir dentro do que era meu. Enquanto dobrava uma blusa clara, ouvi risadinhas no corredor. Risadas baixas, abafadas, mas cheias de intenção. Eu reconheceria o tom de Lorena em qualquer lugar. Ela falava como quem saboreia a vitória. Agora sim a casa vai ficar com a minha cara. As palavras dela atravessaram a porta e me atingiram como uma facada. Não era só sobre móveis, era sobre domínio. Ela queria minha casa, meu espaço, minha história. Queria apagar qualquer vestígio da minha presença ali. Era o golpe da nora finalmente tomando forma, se revelando sem máscaras. Meu mundo desabou mais um pouco naquele instante, porque ali, naquele comentário simples, estava toda a manipulação que ela sempre fez com meu filho. Estava a prova clara de que ela queria me substituir, me silenciar, me empurrar para fora da vida dele. E ver meu filho permitir isso era ainda mais doloroso. Fechei a mala devagar, tentando manter algum controle sobre mim. Não queria que eles ouvissem meu choro, porque não choraria diante deles. A perda da minha casa, do meu espaço, da minha identidade material, tudo isso eu conseguiria enfrentar. Mas o que realmente doía era perceber que Otávio havia aceitado tudo. Que não só aceitou, como participou. E ainda achava que estava fazendo o certo. Mais tarde, quando a casa finalmente ficou silenciosa, e não no silêncio pesado da dor, mas naquele vazio que sobra depois que alguém consegue exatamente o que queria, ouvi o barulho da chave. A porta se fechou. E senti que eles tinham saído. Fui até a janela. Um carro com malas na mala traseira dobrava na esquina. Senti uma pontada estranha no peito, como se meu coração tivesse sido apertado pela vontade de gritar o nome do meu filho. Mas me mantive firme. Minutos depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem de áudio de Otávio. Eu sabia que ouvir faria meu coração apertar ainda mais, mas mesmo assim, apertei o botão. Mãe, é só por uns dias. Aproveite para descansar. A gente volta logo. Não se preocupa, tá? A voz dele soava tranquila, leve, quase despreocupada, como se nada de grave tivesse acontecido, como se esvaziar a casa da própria mãe fosse algo comum, aceitável, justificável em nome de uma surpresa. Eu quis responder. Quis perguntar como ele tinha coragem. Quis dizer que seu comportamento ultrapassava todos os limites que eu tinha suportado em nome da família. Mas eu sabia que qualquer palavra minha seria interpretada como exagero, como drama, como incômodo. Então não respondi. Fiquei ali, de pé ao lado da janela, segurando o celular contra o peito, tentando recuperar o ar. Meu filho disse para eu descansar, mas ele não fazia ideia, nenhuma ideia, de que naquele exato momento eu já não tinha mais onde descansar, nem ali, nem dentro de mim. A verdade é que algo dentro de mim se rompeu de vez. Uma parte da minha alma percebeu que não havia mais como viver naquela dinâmica onde sempre me diminuí para preservar os outros. Algo dizia que aquela era a hora de eu me levantar, não fisicamente, mas emocionalmente. Foi ali, sozinha naquele quarto, com uma mala pronta aos meus pés, que eu comecei a entender que precisava me reconstruir, que meu recomeço não seria imposto por eles, mas decidido por mim, que eu precisava reconquistar minha dignidade e minha liberdade, mesmo que fosse tarde, mesmo que doesse, mesmo que fosse assustador em recomeçar aos 70 anos. Aquela viagem deles para Gramado, custeada com a venda dos meus bens, poderia ter sido só mais uma humilhação, mas acabou sendo o ponto exato onde despertei. Porque pela primeira vez em muito tempo, percebi que eu estava sozinha, mas consciente, sozinha, mais lúcida, sozinha, mais livre para decidir que não seria mais manipulada. Foi ali que a superação começou. Não por bravura, não por coragem, mas por necessidade. E por mais estranho que isso pareça,
Aquela traição familiar acabou sendo o empurrão que eu precisava para enxergar a verdade. Eu só ainda não sabia que dias depois descobriria uma outra surpresa. Uma surpresa capaz de virar minha vida de cabeça para baixo e mudar tudo o que eu pensava sobre mim, sobre meu filho e sobre o futuro da nossa família. Continuei arrumando o quarto num silêncio que parecia falar mais do que qualquer discussão. Cada peça de roupa que eu colocava na mala parecia afastar um pedaço da vida que eu construí ali. Era estranho. Era como se, enquanto eu guardava minhas coisas, eu fosse sendo esvaziada também. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava seguir, que aquela mala não era só de roupas, era de recomeço, de limites, de dignidade. Foi nesse movimento repetitivo de abrir e fechar gavetas, tentando decidir o que levar e o que deixar para trás, que minha mão parou numa gaveta específica. Uma gaveta que raramente abria, não porque escondia algo vergonhoso, mas porque ali estavam lembranças que doíam, que mexiam com partes de mim que ainda não tinham cicatrizado. Alguma coisa me chamou a atenção. Talvez o silêncio, talvez o instinto, talvez o coração cansado procurando respostas onde eu nunca tinha ousado mexer. Quando puxei a gaveta, um perfume suave de madeira antiga subiu. Lá dentro havia poucas coisas. Uma meia esquecida, um rosário antigo, uma foto minha e de Júlio num Natal de décadas atrás. E, por baixo de tudo, um envelope amarelado, dobrado com cuidado. Reconheci aquela letra na mesma hora. A caligrafia firme de Júlio, sempre tão organizada, tão elegante, tão ele. Meu coração acelerou. Toquei o envelope com a ponta dos dedos como se estivesse tocando a mão dele. Era uma carta. A carta que ele me deixou antes de falecer. A carta que eu nunca tive coragem de reler. Sentei na beirada da cama. Respirei devagar e abri. As palavras dele pareciam ter sido escritas naquele exato momento, como se ele soubesse que eu só leria quando realmente precisasse. O início era afetuoso, cheio daquela calma que ele sempre teve. Mas uma frase me atravessou como uma lâmina fina e silenciosa. Rita, se um dia nosso filho esquecer quem você é, você vai saber onde me encontrar. Meu peito apertou. Minhas mãos tremeram. Era como se Júlio estivesse ali, ao meu lado, olhando nos meus olhos e me dizendo que ele previu tudo. Que ele sabia do risco de eu passar por uma traição familiar. Que ele sabia da manipulação que poderia surgir um dia. Que ele sabia do golpe da nora antes mesmo de Lorena existir na nossa vida. Era como se ele soubesse que, um dia, Otávio deixaria de enxergar quem eu era como mãe, como mulher, como base da família. Aquela frase tinha peso, tinha passado, tinha futuro e principalmente tinha direção. Atrás da carta havia outro envelope, mais novo, mais rígido, com um lacre discreto. Quando o virei, vi um endereço escrito à mão: Rua Amaranto, 415, Sala 802, Centro de Belo Horizonte. Um escritório. Eu nunca tinha ouvido falar desse lugar. Nunca me perguntei, na verdade. Na época, apenas guardei a carta como quem guarda um tesouro emocional e segui com a vida, tentando sobreviver ao luto, ao vazio, à ausência de Júlio. Mas agora, naquele momento em que minha casa estava vazia, minha mala estava aberta e meu coração estava ferido, tudo fazia sentido. Ele sabia. Júlio sabia. A frase dele ecoava dentro de mim como um farol num mar revolto. Se um dia nosso filho esquecer quem você é, pois aquele dia tinha chegado. Otávio esqueceu da minha lida história, da minha presença, da minha importância, dos limites que qualquer filho deveria respeitar. Esqueceu de mim como mulher, como mãe, como ser humano, e permitiu que Lorena me tratasse como peso morto, como algo descartável. Aquele envelope com o endereço parecia pulsar nas minhas mãos, como se chamasse por mim. Era diferente de tudo que eu já tinha visto. Não era uma carta comum. Não era uma lembrança. Era um sinal, um caminho,
Uma porta que Júlio deixou aberta para quando eu estivesse pronta, ou quando fosse inevitável atravessá-la. Fechei os olhos e deixei que a memória dele me alcançasse. Lembrei de como ele sempre dizia que eu era mais forte do que acreditava, que um dia eu entenderia o verdadeiro significado de empoderamento feminino, que eu não deveria aceitar menos do que merecia, nem do mundo, nem de ninguém, nem da própria família. E ali, com aquele envelope nas mãos, eu senti que era hora de levantar minha voz. Não com gritos, não com briga, mas com atitude. Era hora de buscar justiça, de reconstrução da vida, de liberdade. Era hora de me impor. Nunca entendi o significado daquele endereço até agora. Abri os olhos e encarei a mala aberta aos meus pés. Eu não sabia para onde iria passar a noite. Não sabia o que aconteceria quando Otávio voltasse. Não sabia que tipo de tempestade me aguardava. Mas uma coisa eu sabia. Eu precisava ir até aquele endereço. Era como um chamado. Como se Júlio tivesse deixado ali a última peça de um quebra-cabeça que eu nunca soube que estava montando. Levantei-me com a carta na mão. Ajeitei o envelope com o endereço dentro da bolsa. E pela primeira vez desde que toda aquela humilhação começou, senti um fio de esperança. Pequeno, quase invisível, mas presente. Era como se eu tivesse encontrado uma bússola em meio ao caos. A pergunta que me tomou não foi por quê. Foi para quê? Para que Júlio teria deixado esse endereço? Para que Mimi ele queria que eu descobrisse? E por que ele mencionou Otávio? Dessa forma, eu não tinha respostas ainda, mas tinha um caminho. E havia algo dentro de mim, talvez coragem, talvez intuição, talvez a força de ser mulher, dizendo claramente: Rita, vá agora. Vá descobrir quem você é, sem medo. E assim, mesmo com o peso do silêncio ainda sobre meus ombros, mesmo com a dor da venda dos bens ainda latejando, mesmo com a sensação de abandono ainda me acompanhando, eu soube que aquele era o primeiro passo do meu recomeço. Fechei a mala, peguei a carta. E, com um misto de nervosismo e determinação, decidi que iria até Belo Horizonte. Porque quando o próprio destino se abre diante de você, a única escolha possível é seguir. Viajar nunca foi um problema para mim. Já enfrentei ônibus lotado, estrada engarrafada, chuva forte, calor sufocante. Mas aquela viagem para Belo Horizonte, aquela sim, foi a mais difícil da minha vida. Não pelo trajeto, mas pelo motivo. Sentei na poltrona do ônibus abraçada à minha mala pequena, como se ela fosse meu único porto seguro. A carta de Júlio estava guardada no bolso interno da bolsa, tão perto do meu corpo que parecia pulsar junto comigo. A coragem, ou o que eu ainda conseguia chamar de coragem, era o que me acompanhava naquela travessia. Enquanto o ônibus seguia pela estrada, eu olhava pela janela e tentava entender como tudo tinha chegado àquele ponto. Minha casa vazia, meus móveis vendidos, meu filho perdido em manipulação e cegueira, e eu, aos 70 anos, sendo forçada a recomeçar do zero. Parecia inacreditável. E, ao mesmo tempo, parecia inevitável. As palavras-chave da minha vida naquele momento eram claras: abandono, limites rompidos, traição familiar. Mas pela primeira vez, algo novo começava a se formar entre as frestas da dor. Uma sensação de que talvez houvesse uma saída, uma surpresa do destino, um fio de justiça prestes a se revelar. Quando o ônibus entrou em Belo Horizonte, senti meu coração acelerar. A cidade era grande demais para mim, que sempre vivia em Santa Aurora, mas de alguma forma, saber que Júlio me deixara um endereço ali fazia com que a cidade parecesse menos assustadora, quase acolhedora. Desci na rodoviária, peguei um táxi e fui seguindo o papel com o endereço escrito à mão. Cada quadra percorrida parecia me aproximar não só de um escritório, mas de uma verdade que estava silenciosa há anos, esperando por mim. Até que o motorista apontou para um prédio comercial imponente, de fachada espelhada. "É aqui, dona", disse ele. Paguei, respirei fundo e caminhei até a entrada.
Subi pelo elevador, senti minhas mãos suarem. Quando a porta abriu no 8º andar, encontrei exatamente o nome que estava no envelope: Fernando Alencar, consultoria patrimonial em jurídica. Meu coração bateu forte. Fernando, o amigo mais fiel que Júlio teve, o homem que esteve presente nos momentos mais importantes da nossa vida e que eu não via desde o enterro. Empurrei a porta devagar. O escritório estava silencioso, organizado, como Júlio gostava das coisas. Uma secretária me recebeu, mas quando eu disse meu nome, ela arregalou os olhos e chamou alguém imediatamente. Foi quando Fernando apareceu. Ele parou na porta, me olhou de cima a baixo e empalideceu. Era como se tivesse visto um fantasma. Dona Rita, a voz dele falhou. Meu Deus, faz tantos anos. Ele caminhou até mim e segurou minhas mãos com cuidado, como quem segura algo frágil e precioso ao mesmo tempo. O Júlio deixou instruções claras caso isso acontecesse, disse ele respirando fundo, como se estivesse reunindo coragem para abrir uma porta que ficou trancada por muito tempo. Eu tive vontade de perguntar, caso o que acontecesse? Mas meu corpo parecia congelado, como se já soubesse a resposta, como se a vida inteira estivesse prestes a mudar em poucos segundos. Fernando me conduziu até uma sala reservada. Sentamos um de frente para o outro. Ele se levantou, foi até um cofre embutido na parede, digitou uma senha longa e abriu. De lá, retirou uma pasta preta, pesada, espessa. Ele a colocou diante de mim com respeito, quase com reverência. Isso aqui, disse, é o que seu marido deixou para a senhora. E é a razão de eu ter esperado tanto tempo para vê-la entrar por essa porta. Abri a pasta devagar e o ar saiu dos meus pulmões. Ali havia documentos, certidões, registros imobiliários, comprovantes bancários, mapas, avaliações. E no centro, um contrato destacando em letras frias e oficiais. Propriedade de 60% do lote 32. Área aproximada de 18 mil metros quadrados. Valor estimado, 912 mil reais. Eu segurei os papéis com as mãos tremendo. Eu era dona de um terreno imenso, avaliado em quase R$1 milhão. 60% da propriedade eram meus, não de Júlio, não de Otávio. Minha parte estava registrada, assinada, reconhecida em cartório. Meu marido tinha adquirido o terreno pouco antes de falecer e tinha transferido a maior parte para o meu nome, como garantia, como proteção, como cuidado. Mas por que eu nunca soube? Por que ele nunca me contou? Por que esse segredo estava escondido atrás de uma carta? Fernando pareceu antecipar minhas perguntas. Seu Júlio sabia que a senhora poderia precisar disso um dia, disse com a voz baixa, respeitosa. Ele sempre teve medo de que o Otávio se perdesse, influenciado por alguém ou por alguma situação. E ele deixou tudo isso pronto para garantir que a senhora nunca dependesse de ninguém, nunca ficasse à mercê de nada. Fechei os olhos, tentando assimilar a informação. Era muito, muito mais do que eu esperava. Muito mais do que qualquer mãe abandonada e ferida poderia imaginar. Quando abri os olhos, Fernando continuou. Otávio nunca perguntou, nunca veio aqui, nunca quis saber de nada relacionado aos negócios do pai. Isso sempre preocupou o Júlio. Ele dizia que o menino estava ficando cego pela vida fácil, pelas promessas de outras pessoas. E que um dia, talvez ele não reconhecesse o valor da própria mãe. As palavras dele ecoaram dentro de mim com força. Era exatamente o que estava acontecendo. Otávio havia vendido meus móveis por migalhas. Por migalhas! Enquanto eu possuía algo capaz de mudar a vida dele, a minha vida, a vida de qualquer pessoa. E, ironicamente, o único que sabia disso era o que mais me amava, Júlio. E o único que nunca se importou em saber era o que mais deveria me amar, meu filho. Senti uma lágrima escorrer, mas não era de tristeza. Era de revelação. Era de justiça silenciosa. Era de reconstrução da vida. E pela primeira vez em muito tempo,
nas profundezas da minha dor, nascia um sentimento novo: poder. Não no sentido de vingança, mas no sentido de empoderamento feminino, de resgate próprio, de liberdade. Eu finalmente tinha algo que não podia ser roubado, manipulado ou vendido por ninguém. E aquilo era só o começo. Eu estava ali, sentada diante da mesa de madeira escura do escritório de Fernando, ainda tentando assimilar que era dona de 60% de um terreno valioso, um patrimônio que eu nunca soube que possuía. Mas Fernando, com um olhar cauteloso, como quem sabe que ainda não entregou o peso real da verdade, abriu uma segunda pasta. Essa era mais fina, mas não menos importante. Ele a colocou diante de mim com a mesma delicadeza de quem deposita um objeto frágil nas mãos de alguém devastado. Dona Rita. Ele respirou fundo, ajeitando os óculos. Talvez essa seja a parte mais difícil. Eu não respondi. Meu corpo inteiro estava preparado para sentir o que viesse. Depois da traição familiar que vivi nos últimos dias, eu não tinha mais medo da verdade. Tinha medo do silêncio, da dúvida, da manipulação, do abandono emocional que vinha mascarado de "é só por uns dias". Fernando abriu a pasta, revelando extratos impressos, relatórios, e-mails, solicitações bancárias, capturas de tela e documentos com o nome Otávio Moreira brilhando em tinta preta. Meu coração gelou. "O que é isso?" perguntei, mesmo sabendo que a resposta talvez me destruísse. Ele apontou para o documento superior, um pedido formal de avaliação imobiliária. "Aqui está a primeira tentativa", disse ele. Li devagar, tentando conter o tremor nas mãos. 2 anos atrás, Otávio solicitou a venda do terreno. Meu mundo parou por alguns segundos. "Não", murmurei, como se a palavra pudesse impedir o resto da história de continuar existindo. Fernando virou a folha. "Aqui está a negociação com a empresa interessada. E aqui o motivo da interrupção." No rodapé do documento, em caixa alta: "Negociação suspensa. Falta de assinatura da coproprietária, Rita S. Moreira." Eu li meu nome como se fosse o de outra pessoa, como se aquela mulher ali, listada como dona de algo tão grande, não pudesse ser a mesma que teve seus móveis vendidos sem aviso. "Ele tentou vender?" A pergunta saiu fraca, quase um sussurro, sem nem me contar. Fernando apenas assentiu com a cabeça. Meu peito doeu como se estivesse sendo comprimido por uma mão invisível. "Dona Rita, seu filho tentou negociar o terreno alegando que tinha controle total sobre ele. Só que, legalmente, ele não tinha. Nem tem. A senhora é a maior proprietária. Sem sua assinatura, nada podia ser concluído." Eu passei a mão no rosto, sentindo a pele quente. Era como se eu estivesse descobrindo uma segunda traição dentro da primeira. O golpe da nora, a manipulação, a venda dos bens. Tudo isso já tinha me ferido profundamente. Mas saber que meu filho tentou negociar um patrimônio meu, sem me incluir, sem sequer me considerar, isso era outra coisa. Era como se ele tivesse apagado minha existência. Fernando continuou. Ele tentou mais de uma vez. Abriu outro e-mail impresso. Inclusive, há mensagens trocadas com uma arquiteta e com uma empresa de construção civil, discutindo a possibilidade de transformar o terreno em um resort familiar. Eu arregalei os olhos. "Resort?" repeti sem acreditar no que lia. "Resort", ele confirmou. "Uma ideia da Lorena, segundo as mensagens. Eles queriam construir algo grandioso. Para eles, claro. E pretendiam usar o valor do terreno como investimento inicial." Senti meu estômago revirar. Era como se cada documento fosse arrancando outra parte da minha confiança, da minha história, da minha maternidade. "Otávio sabia desse terreno?" perguntei, tentando encaixar as peças. "Sabia?" Fernando respondeu sem hesitar. "Ele encontrou os documentos do Júlio há cerca de 3 anos, quando veio aqui para pedir orientações sobre a loja que herdou.
Eu mostrei tudo. Expliquei que era um patrimônio seu, do casal. Uma garantia que seu marido deixou para você. A revelação caiu sobre mim como uma tempestade súbita. Então Otávio sabia de tudo. Sabia do terreno. Sabia do valor. Sabia da minha parte. Sabia da intenção do pai. E mesmo assim ele me deixou viver modestamente, contando moedas, fazendo economia com gás e luz, costurando roupas para me virar. Mesmo assim, ele nunca me perguntou: "Mãe, a senhora precisa de alguma ajuda?" Pelo contrário, ele tentou tomar o que era meu, e quando não conseguiu, quando a minha assinatura virou um obstáculo, ele me retirou das decisões. Me tirou do lugar de mãe, de mulher, de indivíduo, e tentou me empurrar para um canto da vida dele. Era como se tudo o que eu fiz na vida, todas as noites mal dormidas, todo o esforço para criá-lo sozinha depois da morte do pai, todo o amor que dei sem pedir nada em troca, tivesse sido apagado. O choque me paralisou. Meu filho tentou negociar meu patrimônio com uma naturalidade que não combinava com a palavra família. Era como se ele tivesse esquecido quem eu era. E o mais triste é que Júlio havia previsto isso. As palavras dele na carta agora gritavam dentro de mim: "Se um dia nosso filho esquecer quem você é!" Fernando fechou a pasta e apoiou as mãos sobre ela. "Dona Rita, eu sei que isso é pesado, mas preciso perguntar. A senhora quer prosseguir?" Eu levantei o rosto. Meus olhos estavam cheios, mas não de lágrimas. Cheios de uma força que eu desconhecia. Cheios de algo que vinha crescendo desde que a casa ficou vazia. Eu não era mais a mesma mulher que saiu de Santa Aurora na madrugada, com a mala tremendo na mão. Agora, eu carregava algo diferente. Uma mistura de justiça, determinação e um empoderamento feminino que eu pensei nunca mais sentir. Eu precisava saber. Precisava ver tudo. Precisava recuperar minha dignidade. Precisava colocar limites onde nunca coloquei. Precisava assumir a reconstrução da minha vida com as minhas próprias mãos. Respirei fundo. "Quero saber toda a verdade", respondi. A frase saiu firme, sem tremor, sem medo, porque naquele instante descobri que a única forma de vencer a manipulação, o abandono e a dor era enfrentar. Enfrentar o passado, o presente e o que ainda viria. E, acima de tudo, enfrentar a realidade sobre o filho que eu criei e que agora eu precisava aprender a olhar com outros olhos. Quando deixei o escritório naquele dia, senti que havia atravessado uma porta que nunca mais se fecharia. A pasta pesada que recebi de Fernando parecia arder dentro da minha bolsa. Cada documento ali era uma ferida e, ao mesmo tempo, uma prova. Mas eu sabia que não podia parar na superfície. Júlio não teria me deixado aquele endereço à toa. Havia mais. Havia algo maior. Algo que eu precisava descobrir antes de decidir os próximos passos. Voltei ao escritório 2 dias depois, ainda com a sensação de estar andando por um campo minado emocional. Fernando me esperava com a mesma calma de sempre, mas havia um ar diferente no ambiente, como se ele soubesse que estávamos prestes a entrar em território mais profundo, mais doloroso, mais revelador. "Dona Rita, eu trouxe alguém para ajudar", disse ele. A porta se abriu e um homem de meia idade entrou. Alto, discreto, expressão séria. Era o perito contábil, contratado por Fernando, um especialista em rastrear movimentações financeiras, desvios, fraudes e documentos adulterados. Eu me sentei com as mãos entrelaçadas no colo, tentando manter a respiração estável. Eles começaram a trabalhar imediatamente, analisando papéis, conferindo datas, confrontando informações. Era uma dança silenciosa entre números e verdades que eu nunca imaginei que fariam parte da minha vida. Os dias que se seguiram foram longos. Voltei ao escritório diversas vezes. Cada visita parecia arrancar mais uma camada da minha história e da história de Otávio. À medida que os documentos eram examinados,
Pequenas inconsistências foram surgindo como rachaduras em uma parede antiga. E quando aquelas rachaduras se abriram de verdade, revelaram algo que eu jamais teria coragem de imaginar. Foi numa tarde cinzenta, enquanto a cidade parecia suspensa sob o peso das nuvens, que o perito entrou na sala, segurando uma pilha de relatórios. "Precisamos conversar", disse ele. Eu ajustei meus óculos, respirei fundo e me preparei. O clima era pesado, como se o ar tivesse engrossado. "Encontramos movimentações irregulares", começou ele. Meu coração acelerou. Eu sabia. Eu já sentia. Mas ouvir é sempre diferente de suspeitar. O perito colocou sobre a mesa um dossiê organizado com precisão. "Começamos pela loja do seu marido", disse. "A loja que o Otávio herdou." Abri o primeiro relatório e senti o chão sob meus pés estremecer. Otávio desviou dinheiro da pequena loja que herdou do pai. Havia extratos, comprovantes, assinaturas dele, retiradas frequentes de valores altos, sem justificativa comercial. Compras pessoais registradas como despesas da empresa. Meu peito doeu como se algo tivesse sido arrancado à força. Fernando observava em silêncio, respeitando meu tempo. Virei a página. O perito continuou. "O segundo ponto é ainda mais delicado." Eu fechei os olhos por um instante, como quem se prepara para uma ondulação maior. Otávio usou seu nome para obter crédito. Era oficial. Ele tinha solicitado empréstimos usando meu CPF, assinaturas falsificadas, contratos que eu jamais vi, parcelamentos que eu não reconhecia. Eu levei a mão ao peito. A dor não era física, mas queimava. Era o tipo de dor que só existe quando o amor é traído, quando a confiança é destruída por alguém que você criou, protegeu e amou acima de si mesma. E ainda não era tudo. O perito girou o dossiê e abriu outra parte. E isso envolve sua nora. Meu coração já estava sensível, mas ainda assim bateu mais rápido. Eu já imaginava. De alguma forma, sempre soube que Lorena tinha um papel central em tudo. Lorena fez compras de luxo usando cartões vinculados ao meu CPF. Ali estavam os registros, bolsas caras, viagens, perfumes, eletrônicos. Tudo comprado em meu nome, como se eu fosse a financiadora secreta de um estilo de vida que nunca me pertenceu. Era o golpe da nora, escancarado, frio, impresso em tinta. Não era mais uma suspeita. Era fato. Mesmo assim, o perito não parou. Ele respirou fundo, olhou para Fernando e disse algo que fez meu coração congelar. "E há mais, dona Rita." Eu estremeci. Não havia imaginado que ainda pudesse existir algo pior. Mas, infelizmente, havia. Encontramos conversas entre os dois. Ele explicou, deslizando uma pasta final na minha direção, que mostram que estavam planejando enviá-la para uma casa de repouso. A frase caiu no ambiente como uma explosão silenciosa. Eles planejaram me mandar para uma casa de repouso. Eu, que sempre estive presente, que nunca abandonei meu filho, que lutei pelas coisas dele, que o ajudei a criar raízes. Eu, que guardava na memória o cheiro dele recém-nascido. Meu corpo inteiro se contraiu. Eu não senti raiva. Raiva seria mais fácil. Raiva seria uma chama. E o que eu sentia não era fogo. Era gelo. Era um vazio profundo. Era como perder o filho em vida. As palavras casa de repouso ecoavam dentro de mim como um atestado de que, para eles, eu era um obstáculo. Alguém a ser removido do caminho. Uma presença inconveniente que atrapalhava planos megalomaníacos e ambições que nunca fizeram sentido para mim. Eu lembro de ter passado a mão no rosto, sentindo minha pele quente e minha alma fria. Era estranho perceber que a dor mais profunda não vinha dos documentos, mas do silêncio que se seguiu. Um silêncio que dizia mais do que qualquer frase. Fernando se aproximou. "A senhora quer parar por hoje?" perguntou ele com delicadeza. Eu olhei para os dois. Me senti pequena, frágil, despida.
Mas ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que começava a se levantar. Um algo que tinha nascido no dia em que vi minha casa vazia. E que agora crescia com cada revelação de injustiça, manipulação e desrespeito. Respirei fundo. Senti meu coração firme apesar da tristeza. E disse: não, eu quero continuar. Porque naquele momento eu entendi algo importante. A história que eu estava descobrindo não era sobre perder o meu filho. Era sobre me reencontrar como mulher. Era sobre empoderamento feminino, sobre colocar limites, sobre recomeço, sobre reconstrução da vida com dignidade, sobre justiça. E, acima de tudo, era sobre não permitir que a dor definisse quem eu seria dali para frente. 15 dias. 15 longos dias desde que minha casa foi esvaziada. 15 dias desde que eu descobri o terreno, a tentativa de golpe, as manipulações e a traição familiar mais profunda que já senti. Enquanto eles desfilavam por Gramado, usufruindo do dinheiro dos meus móveis, eu reconstruía a mim mesma e pela primeira vez em muitos anos, eu me tornei prioridade da minha própria vida. Com a ajuda de Fernando, organizei documentos, entendi meus direitos, descobri verdades enterradas e, principalmente, levantei a cabeça. Meu recomeço tinha começado ali, naquela dor transformada em força silenciosa. E era assim que eu precisava estar quando Otávio e Lorena voltassem. O dia chegou. Eu acordei cedo. Fiz algo que não fazia há meses. Arrumei meu cabelo com cuidado. Coloquei uma roupa bonita. Não cara, não extravagante, mas que me representava. E calcei um par de sapatos que me traziam firmeza. Eu não queria me vestir para impressionar ninguém. Queria apenas me lembrar de quem eu era antes de ser empurrada para o fundo da vida. Antes de minhas coisas serem vendidas. Antes do abandono que senti dentro da minha própria casa. Antes de descobrirem que podiam me manipular. Quando Fernando chegou para me acompanhar, senti uma calma que não vinha dele, mas de mim. De um lugar que eu pensava ter perdido. Minha dignidade. Ele estava impecável, alto, elegante, postura firme. Não como alguém que queria humilhar Otávio, mas como alguém que me oferecia apoio, presença e segurança. Levantei o queixo e esperei. O carro deles estacionou. Vi pela janela. Lorena desceu primeiro, cheia de sacolas, roupas novas, perfumes, lembranças caras. O brilho de quem vive um padrão de vida que nunca sustentou sozinha. Otávio veio logo atrás, ainda rindo de algo que ela dizia. Pareciam 2 turistas desavisados, voltando de férias sem imaginar o que os aguardava. Quando bati o olho neles, não senti raiva, nem ódio, nem desejo de vingança. Senti apenas distância, como se fossem estranhos, como se eu estivesse prestes a confrontar 2 pessoas que não faziam mais parte da minha vida verdadeira. Eles subiram a escada e tocaram a campainha. Eu caminhei com passos firmes e abri a porta. O silêncio durou 3 segundos, mas era suficiente para mostrar que algo estava diferente. Otávio me olhou e piscou em dúvida. Lorena regalou os olhos. Nossa, sogra, mudou de vida? Ela perguntou, soltando uma risadinha ácida que antes me atingia como espinho, mas que agora não passava de um som vazio. Eu apenas sorri. Um sorriso curto, controlado, que não oferecia espaço para ironias. Fernando se posicionou ao meu lado. A presença dele bastou para deixar o clima pesado. Entrem, eu disse, mas não em tom de convite. Era uma ordem, uma convocação. Eles entraram sem graça, talvez percebendo pela primeira vez que não estavam no controle. Lorena tentou retomar o protagonismo, ajeitando o cabelo, exibindo as compras, tentando repetir aquele comportamento superior que sempre usou para me diminuir. Mas a postura dela desmoronou quando viu que eu não estava tremendo, nem confusa, nem pedindo explicações. Eu estava firme, firme como não ficava há anos. Mãe, a senhora está estranha. Otávio murmurou,
sem saber se sorria ou se preocupava. Eu me virei para ele com calma e disse: Otávio, precisamos conversar. Sentei-me à mesa da sala, aquela mesa que sobrou porque eu a movi para o quarto antes deles venderem o resto, e coloquei o envelope pardo bem no centro, como um divisor entre passado e presente. Lorena franziu a testa. O que é isso? A verdade, respondi. Otávio se aproximou devagar, sentou-se. Pegou o envelope. Olhou para mim, esperando algum sinal. E quando eu permaneci em silêncio, ele abriu. Não demorou nem 5 segundos para o rosto dele mudar. Primeiro surpresa, depois incredulidade, depois pavor. Ele tirou os papéis devagar, como quem tem medo do que vai encontrar. Documentos, extratos, assinaturas, provas, tudo ali, organizado, claro, irrefutável. E no topo da pilha, pousando como uma sentença, estava o documento mais importante: notificação extrajudicial, referente ao terreno de aproximadamente R$900 mil. O terreno que Júlio deixou para mim. O terreno que eu nunca soube que era meu. O terreno que Otávio tentou vender pelas minhas costas. O terreno que ele tentou negociar como se eu não existisse. O terreno que legalmente era mais meu do que dele. Mãe, ele sussurrou. O que é isso? Eu cruzei as mãos sobre a mesa. A verdade sobre tudo que você fez, respondi com calma. Lorena deu um passo para trás. Que absurdo é esse? Isso deve ter algum engano. Fernando a encarou como quem observa a queda de um teatro mal ensaiado. Não há engano, senhora Lorena, disse ele. Está tudo registrado, e tudo será encaminhado às autoridades caso seja necessário. Ela tentou protestar, mas sua voz saiu quebrada. Deve ser montagem. Fernando abriu uma pasta mais fina e colocou diante dela. Reconhecimentos de firma, datas, logs de e-mail, perícia nas assinaturas. Nada disso é montagem. Otávio engoliu seco. Suas mãos tremiam como quando era criança e quebrava alguma coisa. Mãe, eu posso explicar. Eu respirei fundo. Otávio, você tentou vender algo que não era seu. Tentou me tirar do controle do que seu pai deixou para mim. Usou meu nome. Permitiu que sua esposa gastasse no meu CPF. Planejou me mandar para uma casa de repouso. Parei, olhei para ele com o tipo de dor que só mãe conhece. E fez tudo isso achando que eu nunca descobriria. O silêncio que se instalou foi pesado, denso, quase palpável. Lorena apertou as sacolas como se pudesse se esconder atrás delas. Otávio colocou as mãos no rosto. Mãe, eu não sabia. Sabia sim, respondi. Sabia e escolheu não me contar. Ele levantou o rosto devagar. E pela primeira vez em muito tempo, eu o vi como adulto. Não como meu filho, mas como um homem que tinha cometido um erro grande demais. Para ele, para mim, para nós. Eu me mantive firme, porque naquele instante, a dor ainda existia. Mas algo maior crescia dentro de mim. Liberdade, limites, justiça, reconstrução, empoderamento feminino. E eu sabia que o que viria dali para frente mudaria nossas vidas para sempre. Quando Otávio terminou de folhear os documentos, percebi que havia algo quebrado dentro dele. Algo que talvez nunca mais voltasse a ser como antes. Mas antes que ele pudesse reagir, Fernando abriu a pasta que ainda segurava nas mãos. A segunda, a que ele havia guardado para o momento certo. Lorena, que até então mantinha as sacolas apertadas contra o corpo como um escudo, deu 2 passos para trás, tentando se afastar da mesa. A expressão dela mudou tão rápido quanto a cor do rosto. Em segundos ficou pálida. A arrogância que ela carregava como uma segunda pele simplesmente derreteu. Fernando colocou o novo envelope sobre a mesa sem pressa. O som do papel tocando a madeira pareceu ecoar pela casa inteira. Agora, senhora Lorena, ele disse, precisamos tratar do seu envolvimento. Ela arregalou os olhos tentando disfarçar,
mas não conseguiu. O medo veio estampado, puro, sem máscaras. O meu envolvimento? Ela perguntou, a voz falhando. Ei, eu não fiz nada. Fernando arqueou uma sobrancelha. Com calma, abriu o envelope e retirou uma sequência de papéis organizados em ordem cronológica. Aqui estão, disse ele, todas as compras feitas com cartões vinculados ao CPF da Dona Rita. Ele empurrou as folhas em direção a ela e Lorena recuou como se os documentos fossem brasas. Bolsas de luxo compradas em São Paulo. Ele começou lendo em voz alta. 4 modelos diferentes, cada um acima de R$3.000. Otávio virou lentamente o rosto para Lorena. Ela desviou o olhar. Viagens pagas com o mesmo cartão. Fernando continuou. 2 para o Rio de Janeiro, 1 para Salvador e a última para Gramado. Todas com reservas em nome da senhora. Eu observei a cena em silêncio. A cada frase, a máscara de Lorena rachava um pouco mais. E era inevitável perceber como a manipulação, antes tão bem planejada, agora se desfazia diante da verdade. Fernando virou mais uma folha. Celulares de última geração, roupas caras, joias, eletrônicos, itens que, somados, ultrapassam o valor de R$50.000, tudo registrado como gastos autorizados pela titular. Ele pousou o papel com firmeza, coisa que, claro, a Dona Rita jamais autorizou. Lorena levou as mãos ao rosto, como se pudesse esconder a própria existência. Isso deve ser um engano, balbuciou. Alguém deve ter usado o cartão dela. Deve ser fraude de terceiros. Eu não tenho nada a ver com isso. A voz tremia. As pernas dela também. Era visível. Foi aí que Fernando soltou a última peça, a mais impactante. Ele colocou sobre a mesa uma pequena pilha de comprovantes. Depois, virou o celular e mostrou a tela para ela. Todos esses documentos foram cruzados com registros de geolocalização de compras, câmeras de segurança e assinaturas comparadas com laudos técnicos. E a perícia confirma sem margem de dúvida. Foi a senhora quem realizou todas as transações. Lorena empalideceu como alguém que leva um choque. Seus joelhos enfraqueceram tanto que ela precisou se segurar no balcão para não cair. Parecia que estava desmoronando diante de mim. Isso não é possível, ela murmurou. Otávio, fala alguma coisa. Fala para esse homem que é mentira. Mas Otávio continuava olhando para ela como se estivesse vendo outra pessoa. Como se nunca tivesse realmente conhecido a mulher que escolheu colocar acima da própria mãe. Eu nunca havia visto aquele olhar nele. Era um misto de incredulidade, vergonha e talvez arrependimento. Fernando fechou a pasta devagar, com um gesto calculado. Senhora Lorena, disse ele com a calma de quem lida com verdades incontestáveis. A senhora pode explicar tudo isso diretamente ao Ministério Público. O silêncio que se seguiu pareceu arrancar o ar da sala inteira. Lorena perdeu completamente a cor. Literalmente, seus olhos reviraram por um instante e ela se apoiou ainda mais forte no balcão, respirando pesado, como se estivesse à beira de um desmaio. A mulher que entrou na minha casa distribuindo risadinhas, falando de viagens e compras, fez-se pequena. Tão pequena que quase desapareceu dentro do próprio medo. Era a queda dela. A queda da manipulação. A queda do golpe. A queda da nora que tentou apagar a minha existência, controlar meu filho e tomar meus bens. Eu a observei sem satisfação, sem alívio, sem alegria. Porque a dor que eles causaram não era algo que se cura com triunfo. A dor vinha do abandono, da traição familiar, da perda afetiva, da falta de limites que eu mesma permiti anos atrás, tentando proteger uma relação que já estava doente. Otávio finalmente respirou fundo, como se tivesse acordado de um transe de anos. Lorena, ele disse com a voz rouca,
Você fez tudo isso? Ela tentou se aproximar dele, mas ele se afastou instintivamente. Eu só queria o melhor pra gente. Ela sussurrou em desespero. Você sabe como sua mãe reclama de tudo, como ela atrapalha nossa vida, como ela é presa ao passado. Eu queria que tivéssemos a nossa casa, do nosso jeito, com as nossas coisas. Eu só queria que ela não fosse um peso. As palavras cortaram meu peito. Não pela crueldade, que já deixou de me surpreender, mas porque percebi que Otávio estava ouvindo aquilo pela primeira vez. A verdade nua, crua, sem disfarces. Ele colocou as mãos na cabeça e começou a andar de um lado para o outro, como quem tenta fugir da própria consciência. Você usou o nome da minha mãe, ele disse incrédulo. Usou o dinheiro dela e tentou mandar ela para uma casa de repouso? Lorena chorava, mas não era arrependimento, era medo. Medo da justiça, medo de perder o conforto, medo de enfrentar consequências. Fernando permaneceu ao meu lado, firme, inabalável, e eu senti aquela sensação profunda de proteção, de segurança, de alguém que está ali para garantir minha dignidade, depois de tantos anos vivendo cercada por manipulação. Eu me mantive em silêncio, porque naquele momento, meu silêncio dizia mais do que qualquer discurso. Lorena estava colapsando, Otávio estava desperto, e eu, pela primeira vez, estava inteira. A queda de Lorena não era meu triunfo, era apenas a verdade sendo revelada. Era a justiça começando a se alinhar. Era o início do meu empoderamento feminino ganhando forma. Era o limite que eu nunca coloquei, finalmente sendo traçado. Eu ainda não sabia o que viria depois, mas sabia que aquele momento, aquele exato momento, era o fim de uma era e o começo de outra. Uma era onde eu, Rita, não seria mais apagada. Uma era onde eu reconstruiria minha vida com minhas próprias mãos. Fiquei alguns segundos observando Otávio. Não o homem adulto que ele se tornou, não o marido de Lorena, nem o responsável pelo golpe que quase me tirou tudo. Vi apenas o meu filho, o menino que segurava minhas mãos na hora de atravessar a rua, o adolescente que pedia minha opinião sobre tudo, o jovem que chorou no meu colo quando perdeu o pai. Mas aquele menino não estava mais ali. O que eu tinha diante de mim era alguém quebrado por escolhas ruins, manipulado por uma relação que destruiu aos poucos a nossa família e, principalmente, alguém que nunca lhe aprendeu a pôr limites. Porque eu, na ânsia de proteger, deixei de ensinar. Ele estava sentado, imóvel, com os documentos sobre a mesa como se pesassem toneladas. Seu rosto parecia o retrato vivo da vergonha. Não a vergonha que paralisa, mas a que desperta. A que mostra que não há mais como fugir da verdade. Então eu respirei fundo e disse, com a voz que eu mesma não reconhecia: Otávio, eu não quero a sua destruição. Nunca quis, mas você quis a minha. E isso acabou hoje. Ele levantou os olhos devagar. O olhar dele estava vazio e ao mesmo tempo suplicante, como quem implora por uma última chance de existir. Mas eu não podia deixar que a piedade apagasse o que ele tinha feito. A vida inteira eu confundi amor com ausência de limites. Desta vez, não. Levantei-me e coloquei 3 documentos separados sobre a mesa. Meu coração acelerou, mas minhas mãos estavam firmes. Vamos ser diretos, continuei. Aqui estão as minhas condições. E, Otávio, não são negociações, são limites. Limites que deveriam ter sido colocados anos atrás. Ele engoliu seco. Levantei o primeiro documento. A primeira condição: Lorena sai da minha casa imediatamente. Hoje, agora. A reação dela foi imediata. Ela arregalou os olhos e levou a mão ao peito, como se tivesse levado um soco invisível. Você não pode me expulsar, ela gritou. Essa casa é do Otávio também. Fernando, com toda a calma, respondeu: Não, senhora. Legalmente, a casa é apenas da dona Rita.
e ela está exercendo o direito dela. Lorena abriu a boca para berrar mais alguma coisa, mas meu olhar a cortou antes que a primeira sílaba saísse. Pela primeira vez, ela percebeu que não tinha controle algum sobre mim. Aquela máscara de superioridade, construída à base de manipulação, se despedaçou de vez. Coloquei o segundo documento diante de Otávio. A segunda condição: você vai devolver tudo que pegou em meu nome. Cada centavo, cada crédito, cada item comprado à minha revelia. Vamos fazer isso legalmente, com acompanhamento do Fernando e do perito. Sem isso, eu levo o caso adiante. E você sabe o que significa responder por fraude, desvio e falsidade. Otávio empalideceu ainda mais. Mãe, Ele tentou falar, mas a voz falhou. Não me chame de mãe para pedir desculpa, respondi com firmeza. Me chame de mãe quando decidir me respeitar. Ele fechou os olhos e eu soube que minhas palavras tinham acertado bem onde precisavam. Abri o terceiro documento. E a terceira condição: nós vamos fazer terapia familiar, você e eu, sem Lorena, com profissional, sem desculpas, sem fuga, porque essa família só sobrevive se houver verdade. Sem terapia, eu sigo com o processo. E Otávio, você sabe que eu não estou blefando. Ele permaneceu imóvel. Lorena respirava fundo, quase hiperventilando. Fernando aguardava em silêncio. A casa vazia ao redor parecia testemunhar o momento em que meu próprio silêncio deixava de ser submissão e se transformava em justiça. Então Otávio pegou a caneta. As mãos tremiam, mas ele pegou. Olhou para os papéis, respirou profundamente e começou a assinar. Assinou o primeiro, o segundo, o terceiro. Assinaturas trêmulas, tortas, mas válidas. Cada traço era como se ele desistisse de uma parte do orgulho para recuperar uma parte da consciência. Quando colocou a caneta na mesa, Lorena explodiu. Você enlouqueceu, Otávio? Vai deixar essa mulher controlar a nossa vida? Tudo que fiz foi por nós. Tudo. E você deixa ela me humilhar desse jeito? Ele tentou falar com ela, mas Lorena não queria mais ouvir. Estava tomada por pânico, medo e raiva acumulada. Começou a jogar as sacolas no chão, esbravejando como se tivesse sido traída, quando na verdade ela era a traidora. Tentou apontar o dedo para Fernando, para mim, para o próprio marido, mas nada sustentava seu discurso, até que, numa mistura de grito e soluço, ela arrancou a bolsa do ombro e se dirigiu à porta. Eu não preciso disso, não preciso de você. Eu sempre fui melhor do que essa família inteira. E saiu batendo a porta com força. O som ecoou pelo corredor, e o silêncio que veio depois foi o primeiro silêncio sagrado que aquela casa já teve em muitos anos. Não um silêncio de abandono, nem de humilhação, mas um silêncio de liberdade. Otávio permaneceu parado. Depois, como se finalmente desabasse sob o peso da própria consciência, caiu de joelhos. O choro veio forte, sem escapatória. Era o choro de um homem que finalmente enxergou tudo. As mentiras que acreditou, os limites que ultrapassou, o golpe da nora, a manipulação constante, a venda dos meus bens, a tentativa de me empurrar para uma casa de repouso, a traição familiar que quase destruiu nossa história. Ele levou as duas mãos ao rosto e disse, em meio aos soluços: me perdoa. Eu não queria. Eu não sabia como sair disso. Eu achei que estava fazendo certo. Eu perdi o controle. Eu respirei fundo e deixei que minhas próprias lágrimas descessem, mais silenciosas. Otávio, falei, ajoelhando-me à frente dele. Eu não criei você para isso. Não criei para me roubar, para me abandonar, para seguir alguém que te afastou da própria mãe. Eu criei você para ser digno, para ter caráter, para saber dizer não. Mas você esqueceu quem era. E eu também esqueci quem eu era. Hoje, nós dois acordamos. Ele chorou ainda mais, apoiado em mim como quando era criança.
Mas eu já não era mais a mãe frágil que ele achava que podia manipular. Eu era uma mulher reconstruída, empoderada, atingida pela dor, mas guiada pela justiça. Quando ele se acalmou um pouco, eu me levantei devagar. E pela primeira vez em muito tempo, respirei. Uma respiração profunda, cheia de futuro, cheia de força, cheia da liberdade que eu recuperei quando decidi colocar limites. O conflito não estava resolvido. A vida não estava perfeita. Mas eu, Rita, finalmente estava inteira. Os dias que se seguiram foram silenciosos, mas não aquele silêncio pesado do abandono. Era um silêncio de reconstrução, de respiração, de entender que mesmo depois de tudo, ainda existia espaço para recomeço. Otávio ficou na casa, mais quieto do que jamais vi. Cumpriu cada cláusula assinada. Devolveu o que desviou. Consultou o perito. Organizou pagamentos. E, sobretudo, passou a me olhar com um respeito que eu não recordava mais. Não era medo. Era consciência. A terapeuta que Fernando indicou também começou a nos acompanhar. A princípio, Otávio parecia desconfortável, encolhido, envergonhado. Mas aos poucos começou a falar sobre tudo. A pressão, a manipulação, o vazio que Lorena Limebo alimentava nele, a fragilidade que nunca admitiu sentir. Eu escutava, não como mãe magoada, mas como mulher que aprendeu finalmente a colocar limites. Só depois de alguns dias, quando percebi que ele estava pronto para ouvir o que precisava, chamei-o para sentar-se comigo na varanda. A mesma varanda onde Júlio e eu passávamos tardes conversando sobre a vida, o futuro e a família que queríamos construir. Otávio sentou-se ao meu lado, visivelmente tenso, mas disposto. Eu coloquei uma pasta sobre a mesa. A mesma pasta que Fernando havia guardado por anos, esperando o momento certo. Otávio, comecei. Agora que a poeira baixou, está na hora de você saber de algo que ficou escondido por décadas. Ele respirou fundo, como quem se prepara para mais um choque. Abri a pasta devagar, revelando o envelope com a letra do seu pai. Aquela caligrafia firme, que sempre trazia segurança. A mesma que ele usava quando escrevia cartas de amor para mim, quando anotava sonhos, quando planejava o futuro da nossa família. Seu pai deixou esse terreno para garantir o futuro da nossa família, eu disse. Mas não para ser vendido, e muito menos para ser usado em um golpe. Otávio abaixou a cabeça, tomado pela vergonha. Eu sei, mãe. Eu errei demais. Toquei sua mão com delicadeza. Não para consolar, mas para que ele entendesse que ainda havia espaço para recomeço. Otávio, escute. Seu pai não deixou esse terreno para virar dinheiro fácil. Ele deixou para ser construído. Ele levantou o rosto confuso. Construído? Como assim? Eu tirei de dentro da pasta um tubo de papel. Abri com cuidado. Desenrolei sobre a mesa um grande projeto arquitetônico. Um desenho colorido, detalhado, com alas, jardins, salas de convivência, dormitórios espaçosos e um pátio com luz natural. Otávio arregalou os olhos. O que é isso? Eu sorri. O tipo de sorriso que nasce não da vitória, mas da verdade. O sonho que seu pai e eu guardamos por décadas. Um centro social para mulheres idosas abandonadas pela família, para mulheres que passaram por traição familiar, manipulação, abandono emocional. Mulheres que, como eu, foram esquecidas dentro da própria casa. A voz de Otávio falhou. Ele colocou a mão sobre o projeto, olhando cada detalhe, como se estivesse tentando tocar o passado. O desenho era lindo, simples, acolhedor, cheio de vida, com flores, janelas grandes, rampas acessíveis, consultórios, ateliês, áreas para atividades e espaços onde cada mulher pudesse sentir que ainda tinha valor. O pai pensou nisso? Ele murmurou com os olhos marejados. Pensou, respondi. E muito. Seu pai sempre dizia que a dor das mulheres invisíveis
Precisava ganhar voz. Ele queria que eu tivesse algo meu, algo que transformasse o mundo mesmo depois que ele se fosse. Ele sabia que um dia eu poderia precisar de um motivo para levantar. E Otávio, esse motivo chegou. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto do meu filho sem que ele tentasse impedir. Mãe, eu não mereço isso. Eu não mereço saber disso. Depois do que fiz, apertei seu braço com firmeza. Errar, você errou. Mas também está aqui. Está assumindo. Está olhando para mim como nunca olhou. E isso tem valor. O terreno não é um castigo, é um legado. E legados não são dados para destruir ninguém, mas para reconstruir. Ele chorou como uma criança. Um choro que parecia limpar anos de cegueira, de omissão, de dependência emocional. Eu não acredito que quase destruí tudo isso. Ele soluçou. Eu não sabia, mãe. Eu não sabia de nada. Agora sabe, respondi. E é por isso que eu esperei esses dias. Para te mostrar que a surpresa verdadeira não era para Lorena. Era para mim. Era para você. Era para nós. Era para todas as mulheres que ainda sabem amar, mesmo depois de terem sido deixadas para trás. Otávio me olhou como quem olha para uma chance que achou que nunca mais teria. Mãe, o que quer que eu faça, eu faço, eu ajudo, eu construo, eu faço isso acontecer. Eu quero honrar o pai, quero honrar você, quero honrar a nossa história. Me deixa participar? Meu coração se apertou, não por dor, mas por redenção. Sim, Otávio, eu disse com firmeza. Mas não por culpa, e sim por consciência, porque esse centro será um lugar de dignidade, recomeço, liberdade, limites. Será a reconstrução da vida de muitas mulheres e também da nossa família. Ele assentiu chorando, mas com um brilho novo nos olhos. Um brilho que eu não via desde que ele era pequeno. Nos abraçamos ali. Não um abraço perfeito, mas um abraço verdadeiro. A ferida ainda existia, mas a cicatriz começava a se formar bonita, honesta, como todas as cicatrizes que contam histórias de sobrevivência. Quando o sol começou a se pôr atrás do morro, fechei o projeto, coloquei a pasta de volta sobre a mesa e disse baixinho: Júlio, seu sonho está vivo. E foi assim que terminou aquele capítulo da minha vida, não com punição, mas com verdade, com redenção e com uma mulher que finalmente lembrou quem sempre foi. Alguém capaz de transformar dor em esperança, perda em recomeço e abandono em empoderamento. Era o fim de uma história, mas o começo de algo muito maior.